Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho do ano de 2020. Eu sou Guga Mendonça e aqui comigo... Eu sou Lília Musato e estamos no ar com mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, hoje é sexta-feira e a gente preparou um jornal aí recheado de notícias do Parlamento Paulista e também desta pandemia da Covid-19 que nós vivemos no Brasil e no mundo, e o estado de São Paulo continua em quarentena, mas muitos eventos online acontecendo aqui na Assembleia Legislativa na data de hoje. Eu e a jornalista Lilian Busato estamos aqui para trazer todas as informações, né, Lilian? Vamos lá? Vamos lá, Guga, mais um dia aí, vamos começar com o pé direito, né? Sexta-feira, né? Graças a Deus. Com mais certeza. Um fim de semana. Sexta-feira, vamos começar de notícia. Vamos conferir, como eu falei, a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa nesses tempos de pandemia. Jornal da Rede Alesp. E vamos lá. As atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa nesta semana. Vamos conferir aí um resumo que a Lilian começa com as atividades de hoje. Hoje está agendada para começar às 10h30 da manhã a reunião da CPI das Fake News. Eleições de 2018 com a finalidade de deliberar sobre o plano de trabalho e definir as subrelatoriais da comissão. Também às 10h30 da manhã, reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais com a finalidade de apreciar a pauta com 13 itens. Ainda nesta sexta-feira, a partir de 13h, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, escolherá a mesa diretora. Em seguida, às 14h, a Comissão de Infraestrutura acompanhará o senhor Hélio Luiz Castro, que é diretor-presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, que faz um balanço aos parlamentares de sua atuação frente à agência reguladora. Vamos lá, hoje é sexta-feira e a Prefeitura da cidade de Mariporã recebeu um repasse de R$600 mil da Secretaria de Estado da Saúde para melhorar do sistema hospitalar para essa iniciativa viabilizada pelo deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos. Serão 10 novos leitos de UTI para o hospital de campanha da cidade, que também poderá atender pacientes das cidades de Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha. Segundo o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, essa verba também pode auxiliar na manutenção das unidades de saúde no tratamento da população que necessita desse atendimento médico. O deputado ressaltou que estamos atravessando um momento delicado que requer máxima atenção e empenho para a população que não fique sem acesso à saúde. Foi aí a declaração do deputado Jorge Wilson, que é do Republicanos e falou aí do Hospital de Franco da Rocha. Vamos lá, hoje é sexta-feira, são 9 da manhã mais 40 minutos, 9 da manhã mais 36 minutos, desculpa. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Maurício Lazarim, diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo. Ele vai falar do trabalho desse importante instituto, tanto em época de pandemia como os trabalhos desenvolvidos nos últimos tempos. Doutor Maurício Lazarim, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, doutor Maurício, tudo bem? O nome do meu irmão. Não, Eu sempre falo dessa porra. É estar aqui com vocês para representar essa instituição. Maurício, por favor, você poderia falar primeiro para o telespectador o que é a polícia Ela dança um científica? bagulho no ombro muito doido. Sim, posso falar. Um pequeno probleminha no nosso áudio. Daqui a pouco vamos estabelecer contato com o doutor Maurício Lazarim, que é o diretor da Polícia Científica, do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Ele vai falar um pouquinho do trabalho realizado por esse instituto e daqui a pouco a gente consegue aí. Agora sim, doutor Maurício Lazarim, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Culturalmente. Bom dia. Muito bom dia, doutor.
um pequeno problema realmente. Daqui a pouco a nossa técnica vai resolver esse probleminha. Enquanto isso, vamos seguindo com o Jornal da Rede Alesp. Muita coisa acontecendo no Parlamento Paulista, mas vamos aqui de mais uma notícia preocupada com o aumento da violência doméstica durante a pandemia. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, visitou a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos e foi recebida, pela delegada titular Cíntia Alves. No encontro, a delegada informou que na cidade de São José dos Campos não foi constatado aumento de violência doméstica. Segundo ela, não houve aumento de registro de boletins de ocorrência nem casos de feminicídios. O aumento Como ela disse, o aumento dos índices de violência contra a mulher não se encaixa para São José dos Campos, mas sim em outras cidades de região. Aumento de ocorrências de violência domésticas aqui não ocorreram. A deputada Letícia Aguiar, que faz parte da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres aqui na Alesp, tem um longo trabalho em prol das políticas públicas para o combate da violência doméstica, em especial contra as mulheres, idosos, crianças e adolescentes. E tem preocupação especial com os casos de abuso sexual e pedofilia. Para a deputada Letícia Aguiar, é preciso ampliar o atendimento e as ações de proteção às pessoas. Segundo ela disse, defendo mais investimentos na modernização das delegacias de defesa da mulher com aumento efetivo para funcionamento de 24 horas e a inclusão de atendimento psicossocial para que as vítimas de violência se sintam acolhidas e protegidas, declarou a parlamentar. Jornal da Rede Alesp. Vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira. Agora sim vamos ver contato estabelecido com o doutor Maurício Lazarim, que é diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso jornal dessa sexta-feira. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem agora? Agora muito sim. bem, doutor. Doutor, vamos começar para o senhor mostrando para o telespectador e o que seria uma polícia científica, e qual a sua função na sociedade? Perfeito. Bom, a polícia científica é uma polícia que auxilia ao processo criminal. Então, remontando um pouquinho a nossa história, lá em 1914, nós tivemos aqui em São Paulo a visita de alguns policiais suíços que trouxeram a novidade para a gente de uma análise da cena de crime. E a partir de então, todo o crime que acontecia em São Paulo, as pessoas que estavam presentes nesse pequeno curso começaram a investigar cenas de crime. Em 1924, então, surgiu a Delegacia de Polícia Técnica, porque aplicava-se essas técnicas de levantamento de local às cenas de crime. E a partir daí foi se evoluindo. Em 75 surgiu um Departamento Estadual de Polícia Científica, e em 1998, o nosso governador, então Mário Covas, ele, através de um decreto, ele criou a Superintendência da Polícia Técnico-Científica e abrigando dois grandes institutos, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. Então, todo local de crime hoje, em que ocorre a necessidade de uma investigação, nós temos a Polícia Civil, nós não deixamos de ser Polícia Civil, nunca, mas estamos à parte, administrativamente separados, Então, numa cena de crime, nós temos a Polícia Civil investigando a parte testemunhal e a Polícia Científica, ou o Instituto Criminalístico, o Instituto Médico Legal, cuidando da parte material do crime. São as provas materiais que são feitas pela nossa instituição. Agora, doutor, é importante explicar para o telespectador que nos acompanha tanto todas as plataformas, no YouTube, pela TV ou até em plataforma de áudio, como a polícia científica ela é acionada, Existe algum trâmite dentro da investigação? Como funciona? Bom, assim que a notícia crime chega à autoridade policial, o delegado de polícia, então ele aciona o Instituto de Criminalística, através dos meios de telecomunicação e, a partir daí, o perito, então, toma ciência do local do crime e para lá se dirige. E lá no local do crime, ele vai buscar os elementos materiais para tentar descrever como aconteceu, quando aconteceu, quais são os elementos presentes ali que estão diretamente relacionados ao local do crime. Então, esse acionamento ele é feito hoje através de radiocomunicação, Então, nós temos
uma central aqui na capital, né, que faz parte de um centro de operações integradas, e através desse centro de operações ele aciona diretamente as equipes especializadas aqui em São Paulo. E no interior, acionado diretamente pela delegacia regional, delegacia seccional, né, ou delegacias comuns, né, que acionam as equipes. Doutor, todo crime é necessário a participação da polícia científica ou tem alguns elencados que não precisam dessa prova? Não, sempre é necessário, né? Nós atuamos hoje com todos os crimes previstos, tanto no Código Penal, Código Penal Militar, né? Então, a prova material dos crimes é feita pelo Instituto Criminalístico e pelo Instituto Médico Legal. Então, não tem nenhum crime hoje que aconteça sem a presença da perícia. Agora, doutor, importante também é que trabalhos são feitos em cenas de crime, como é o procedimento, porque isso gera muita curiosidade da população, né? Porque lembra muito dos seriados e tudo mais. Na vida real funciona assim também, doutor? Funciona assim também, né? Então, vamos pensar num crime de homicídio, que acho que é o crime que mais chama a atenção, né? E também é o maior valor que nós temos, que é a vida, né? Então, vamos imaginar numa cena de crime, a primeira coisa que se faz, a pessoa que descobre essa cena, né, nem sempre é um policial, pode ser um parente da vítima ou alguém que esteja passando pelo local, então ela vai acionar a polícia. E hoje, mundialmente, existe uma necessidade de que esse acionamento seja de fácil memorização. Então, aqui em São Paulo, normalmente se chama a Polícia Militar através do número 190. Então, a Polícia Militar é a primeira a chegar na cena do crime, né? Ela vai tentar ali preservar o máximo possível esta cena para que depois possamos fazer a investigação. Assim que a Polícia Militar chegou no primeiro local, conseguiu verificar se tem testemunha, se a vítima já foi socorrida ou está viva ali, ou já não tem mais sinal de vida, né? Então, ela vai levar essa ocorrência à Polícia Civil, então vai comunicar essa ocorrência ao delegado de polícia. Esse, tomando ciência, então ele aciona as equipes de perícias especializadas. Então, se for uma autoria desconhecida, quer dizer, não sabe ainda como aconteceu, se tem um autor ali, então é acionada a equipe do DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O doutor, se for com desculpa. Oi? Não, desculpa, pode continuar, desculpa. Então, se for com autoria conhecida, então aciona uma equipe especializada do Instituto Criminalístico, que é a equipe de crimes contra a pessoa. Então, chegando no local, o que o perito... O local é do perito. O Código de Processo Penal estabelece bem isso, né? Que a autoridade deve preservar o local para a chegada dos peritos. E lá, chegando, então, o perito vai tentar, como mostram as séries televisivas, né? Mostrar toda aquela dinâmica, análise do sangue, análise dos instrumentos, verificar se há sinais de luta, verificar se há algum produto químico envolvido. Então, ele vai, primeiro, fazer essa análise inicial, né? Depois, ele vai fotografar toda a cena, vai mostrar tudo o que está acontecendo ali, vai recolher os elementos necessários para uma análise mais minuciosa, levar para os nossos laboratórios, né? E depois de tudo isso, aí sim, quando ele já tem a convicção, já examinou o corpo, verificou os instrumentos, os elementos que estão presentes, aí ele tendo essa convicção, então ele vai pensar depois no laudo pericial e trazer toda essa informação que ele coletou na cena do crime através de um documento chamado laudo pericial. E depois esse laudo é encaminhado à delegacia e sucessivamente ao fórum para o devido processo legal. Agora, doutor, outra questão interessante, né? Como andam a aplicação das tecnologias? Quais as principais tecnologias que são usadas hoje? Se, na verdade, vocês têm investido em novas tecnologias, como está esse status, doutor? Olha, eu posso dizer que nós estamos muito bem equipados hoje no estado de São Paulo. Nós temos o que é de última geração. Hoje nós trabalhamos uma tecnologia mais recente, é a aplicação do exame de DNA em cena de crime, né? Então, levantamento de material biológico. Então, hoje, o Estado de São Paulo é detentor responsável pelo banco genético, que está ligado a um banco nacional. Então, nós temos o único estado da federação que possui um equipamento robótico de última geração, né? Que consegue
processar 250 exames ao mesmo tempo. Então, além disso, nós temos uma última tecnologia também, que é um scanner de local em 3D, em que a gente pode levar esse equipamento e levantar a cena do crime completamente e transportar isso para dentro do computador e poder, de fato, manusear este local, tentando buscar elementos, né, milimetricamente levantados. A gente consegue, através desse escaneamento, a gente tem a cena precisa do crime dentro do nosso computador. A gente tem, são 6 laboratórios do Instituto Criminalística, mais 3 laboratórios do Instituto Médico Legal. Então, a gente está muito bem equipado, com o que há de ponta, de fato, né? E o mais importante de tudo não é só a tecnologia embarcada, não é o que a gente traz de equipamento, mas principalmente o material humano. Hoje nós estamos dotados de verdadeiros cientistas, né? Os nossos peritos, hoje eles têm mestrado, doutorado, pós-doc, então estão extremamente preparados para poder atender qualquer tipo de ocorrência. Então, é o que há de melhor, de fato, hoje, a Polícia Paulista. Doutor, devido nessa pandemia, o isolamento social, a maioria, né, das profissões, dos setores públicos, tiveram que mudar a sua rotina e adaptar a muito mais tecnologia. A Polícia Científica aqui do estado de São Paulo conseguiu manter a rotina anterior ou teve que mudar a sua postura ou mudar o meio de buscar a prova no lugar do crime? Não, assim, como em todos os lugares, houve mudança de rotina, né? Mas não houve prejuízo às nossas atividades. Então, o que há é uma precaução maior, os nossos profissionais estão mais bem equipados, com protetores, EPIs, né? Há uma preocupação maior na desinfecção. Então, em todo local de crime, depois a equipe ela passa por um processo de desinfecção. A gente está buscando, né, preservar ao máximo a saúde de todos. A violência, houve uma mudança de rotina na violência, né, por a situação que a gente vive, a redução das atividades comerciais, a preocupação de ficar mais retido em casa. Então, há uma migração também nesse sentido da violência, né? Houve uma redução em algumas áreas e acréscimo em outras. Violência doméstica aumentou bastante, a redução de furtos em ruas, avenidas. Então, assim, há uma mudança, mas a polícia, tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica, ela não para, né? Ela não pode parar, porque a criminalidade nunca para. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Sempre temos essa tribuna aberta aí para a participação de vocês, tá certo? Eu que agradeço a poder participar e apresentar um pouquinho do nosso trabalho para a sociedade. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia. Um bom dia. Vamos aí, esse é o Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira, as notícias do Parlamento Paulista também desta pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo vive estado de quarentena até o dia 14 de julho. Foi anunciado pelo governador João Dória. Inclusive, logo mais, às 12h45, tem a coletiva de imprensa do governador João Dória, onde virão, né, mais anúncios aí em relação às novas regras de abertura do comércio. Se fala muito aí de uma certa liberação para cinemas, atividades de lazer, parques. Então, vamos aguardar a entrevista das 12h45, onde o governador deve anunciar essas novas etapas aí do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas direto do Palácio dos Bandeirantes. E você acompanha ao vivo tudo isso aqui na Rede Alesp. E também a sexta-feira é o dia onde a equipe técnica, né, o Centro de Contingência da Covid-19 faz a reclassificação dos municípios em relação, né, aos casos da Covid-19. Temos muitos municípios do estado de São Paulo que estão na fase vermelha, ou seja, na fase mais perigosa e mais preocupante dos casos aí da pandemia. Então vamos aguardar hoje às 12h45 que novas atualizações virão e com certeza aí a gente pode ficar muito bem informado de tudo que acontece aí no estado de São Paulo. Mas vamos de notícia. O Fundo Estadual em Defesa dos Interesses, o FID, gerido pela Secretaria de Justiça e Cidadania, destinará 20 milhões de reais à Secretaria de Estado de Saúde para enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Covid-19 no estado. Os secretários da Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti, e da Saúde, José Henrique Germán Ferreira, assinaram um convênio ratificando a decisão. O repasse foi autorizado pelo Conselho Gestor do FID e o recurso será usado para aquisição de kits e testes de insumos como equipamentos de proteção individual, as EPIs. São máscaras, luvas, higienizadores, aventais, macacões e respiradores. Todos serão destinados ao funcionamento adicional de leitos hospitalares. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é sexta-feira, você fica bem informado com as notícias do Parlamento Paulista. Logo mais às 10h30 da manhã tem reunião da CPI das fake news. Você vai acompanhar tudo na Rede Alesp, pelo nosso canal no YouTube. Todos os eventos que acontecem na casa, você acompanha aqui com a gente, né, Lilian? Sim, todos os eventos. É uma TV de prestação de serviço e de atividades parlamentares. Com as notícias do Legislativo. Legal, eu agora aqui no Jornal da Rede Alesp a gente conversa com Júlio Hidalgo, que é advogado e professor de Direito Constitucional. Ele nos fala sobre o projeto de lei que pretende incluir noções básicas de direito no ensino médio. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, doutor Júlio, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, e eu que agradeço o convite. Doutor Júlio, a Comissão de Educação aprovou a proposta do deputado Altair de Moraes, que prevê a inclusão de ensino de noções de direito, né? A Constituição é ensinada para criança e adolescente em outros países. É certo, professor? O que o senhor achou dessa decisão? Bom, eu pessoalmente acho essa decisão maravilhosa. Eu sou um dos, talvez, se não maior, um dos maiores defensores do ensino da Constituição para as crianças e para os jovens. O senhor acha que aprofundar o conhecimento da Constituição, ela pode ajudar a melhorar o ordenamento jurídico? Ou seja, né, alguns artigos podem se tornar obsoletos com a conscientização da população? Olha, eu vejo da seguinte maneira, Aline. Direito é seu direito, aquilo que você conhece, né? Então, se você conhecer, você vai passar a exigir. E, ao mesmo tempo, se você exige, o que acontece? Não se precisa colocar na lei aquilo que todo mundo respeita. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho mais de 50 anos. Quando eu era garoto, era comum, era um costume das pessoas, um costume de educação, você dar lugar no ônibus aos mais velhos, às mulheres, aos gestantes. Precisava de lei para isso? Não precisava. Por quê? Porque todo mundo tinha consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Quando isso passou a não ser mais respeitado, teve que fazer o quê? Teve que fazer uma lei para isso. Sim, é verdade. Então, acho que se houver uma conscientização das pessoas, a necessidade de você recorrer à lei vai ser muito menor. Quem consegue respeitar o 5º constitucional, né, doutor, ele respeita o ser humano, ele, como o senhor mesmo disse, não precisaria de outras leis, né? Sim. Na Constituição você tem assegurado o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e outros mais estão lá na Constituição. E o senhor acha também que a população, ela estando consciente de seus direitos e deveres, ela judicializa de maneira mais correta? Eu não tenho dúvida que ela vai judicializar de maneira mais correta. Eu acho que ela vai judicializar num primeiro momento, mas, veja, se a criança aprende os seus direitos e depois o jovem, né? Vamos imaginar a criança lá começa a aprender isso talvez com 6, 7, 8, 9, 10 anos, o jovem. Primeiro, ele vai passar a exigir esses direitos. Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma judicialização maior, ou seja, a gente vai ter um número maior de pessoas recorrendo ao Poder Judiciário em busca dos seus direitos. Mas eu acredito que, no momento posterior, esses direitos passarão a serem mais respeitados. E o doutor, não vai ter essa necessidade tão grande de judicialização. Sim. Doutor, a nossa Constituição ela é de 1988, né? Uma Constituição democrática, e hoje ela tem um vasto... Ela é muito extensa, ela foi aumentando. Hoje nós temos, acho que, mais de 200 artigos, né? E tem outros países que ela é bem mais enxuta. Qual que seria a posição do senhor? O senhor acha que a Constituição nossa deveria ter uma reformulação? Bom, então vamos lá. O fato da nossa Constituição ser muito extensa não é totalmente ruim, tá? Tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim nessa história. Por quê? O exemplo de Constituição enxuta, né? Constituição sintética, é sempre a Constituição dos Estados Unidos da América.
Mas, veja, do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é muito melhor, porque ela assegura infinitamente mais direitos do que a Constituição americana. Por exemplo, a nossa Constituição foi uma das primeiras constituições do mundo a assegurar direitos trabalhistas no seu texto. O artigo 7º da Constituição, que tem mais de 30 incisos, ele fala de vários direitos trabalhistas. Então, a licença gestante, a licença paternidade, o aviso prévio, o salário mínimo, tudo isso está lá na Constituição. Não é uma simples lei, então não pode tirar isso do trabalhador. Então, desse ponto de vista, a Constituição brasileira, mesmo sendo extensa, e o fato dela ser extensa, é bom, é ótimo. O que eu diria é que nem tudo precisava estar lá também, não precisava ter sido tão extensa, entendeu? Mais extensa que a Constituição dos Estados Unidos, ótimo que seja, mas não precisava ser tão extensa assim. Tem muita coisa que está na Constituição que até não precisava, mas não em relação aos direitos e deveres. Talvez em relação à organização do Estado, à questão tributária, à questão orçamentária, talvez não precisasse ter tanta coisa lá na Constituição. Mas quanto aos direitos e deveres, é ótimo que eles estejam, por quê? Porque aí uma simples lei não pode alterar o que está na Constituição. Agora, doutor, algumas pessoas criticam a Constituição dizendo que ela não é justa ou que beneficia quem não deveria. Essa reclamação procede, professor? Não, coitadinha da nossa Constituição, tadinha da nossa Constituição. Veja, a Constituição é um texto. O problema talvez seja a interpretação, a aplicação da Constituição, Guga, porque é o seguinte, o texto não é discriminatório, o texto não favorece o branco, o negro, o rico ou o pobre. Eventualmente, quem pode fazer isso é o aplicador da Constituição. Ele é que pode ter uma preferência por um determinado grupo social ou étnico, por exemplo. Então, o problema são as pessoas, e não o texto da Constituição, na verdade. A Constituição não discrimina ninguém. Pelo contrário, no artigo 5º, que é o caput, lá, o preâmbulo do artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição em relação a direitos e deveres, ele é bem claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Agora, a interpretação é que pode ser falha, mas a Constituição, tadinha dela, ela não. Doutor, muita gente ela não entende, né, o que são direitos humanos. O senhor acredita que agora, com esse projeto aprovado, as pessoas vão ter mais consciência o que significa isso, né? E vai contribuir também para um melhor atendimento dessa questão? Eu não tenho dúvida, porque os direitos humanos são muito discriminados, né? Tem aquela pecha de direito humano é direito de bandido. Não, gente, pelo amor de Deus. É também o direito do bandido porque ele é um ser humano, você gosta ou não goste. Mas é um direito de todos nós, é direito de qualquer pessoa no planeta. E lá na Constituição nós temos os direitos fundamentais. Se a criança aprender isso, e eu tenho essa experiência, eu tenho um livro que se chama Constituição para Crianças em Quadrinhos, que é até aplicado em algumas escolas, e então eu tenho a experiência de conversar com as crianças depois que elas estudam a Constituição para Crianças em Quadrinhos, e eu vejo o despertar nelas não só do interesse pelos seus direitos, mas o respeito pelo direito do outro amiguinho, pelos direitos dos outros, que faz parte dos direitos humanos, o direito à liberdade. Mas não é só eu querer liberdade, eu também dar a liberdade do outro. Né? Não é só eu querer assegurar a minha propriedade, é eu respeitar a propriedade do outro. Então, eu acho que esse projeto vem ao encontro, né, da necessidade que nós temos de criar cidadãos, né? Porque eu tenho mais de 50 anos e desde que eu sou criança eu fico ouvindo falar que é a geração do futuro. É a geração do futuro e esse futuro parece para mim que nunca chega. Por quê? Porque acho que falta essa noção de cidadania, de eu faço parte, o que acontece com a Aline vai refletir em mim, o que acontece com o Google vai refletir em mim, ainda que eu não os conheça. Então, acho que você ensinar a Constituição para a criança vai criar na criança essa ideia de que ela faz parte de uma sociedade. Tá? Isso eu acho muito positivo. Então, pode falar. Não, vamos lá, Guga, fica à vontade. Eu gostaria de saber, doutor, né? O senhor, a gente, na pergunta anterior, a gente abordou a questão da interpretação da Constituição. Existiria alguma forma da gente regulamentar essa interpretação para que ela chegue de forma mais justa para as pessoas, que de uma forma mais linear, por exemplo? Isso é Veja, quem interpreta a Constituição, assim, o intérprete maior da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição diz que cabe a ele a guarda da Constituição. Tá?
Agora, no nosso sistema jurídico, cada juiz, cada julgador pode interpretar a Constituição como ele achar melhor. Embora a gente possa falar, né, existe uma ciência, uma chama hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Existem regras de interpretação? Existem sim regras de interpretação. Mas sempre fica a critério do julgador. E eu estou falando só do juiz, não estou falando da interpretação feita por advogados, os juristas de um modo geral. Então, você uniformizar isso no nosso sistema é muito difícil. Por quê? Porque no nosso sistema, o juiz ele não precisa decidir conforme decidiu o Supremo. Salvo em raras situações que são chamadas decisões vinculantes do Supremo, então existem algumas decisões que são obrigatórias, todo juiz tem que respeitar, não é a maioria, tá? É muito diferente do sistema que a gente está acostumado a ver na televisão, lá no sistema americano, que você está assistindo um filme americano, o advogado fala assim, no Estado contra fulano foi decidido assim, aí ele ganha a causa, porque o juiz tem que decidir da mesma forma que a Suprema Corte Americana. Aqui não funciona dessa maneira. Então, talvez um pouco mais de consciência, talvez um pouco mais de noção de cidadania, de empatia na interpretação, talvez seja muito mais eficaz do que você dar, às vezes, a interpretação, como a gente vê no direito, a interpretação com interesses políticos, a interpretação com interesses pessoais. Então, talvez um pouco mais de carinho na interpretação com a sociedade, talvez seja muito mais eficaz. Doutor, no começo da entrevista ou no meio, né, o senhor falou que tem um livro de direito constitucional para crianças, né? E o senhor, inclusive, comentou também que tem escolas que já adotam esse sistema. Seria escolas particulares, é isso? Sim, escolas particulares. Infelizmente, olha, eu já tentei, já conversei, e fiquei muito feliz com esse projeto de lei aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque as escolas particulares, sim, abraçam essa ideia com muito mais facilidade, infelizmente. Agora, doutor, é importante nessa análise, a gente falou do ensino, né, das crianças. Você acha que a população brasileira ela não é conhecedora da Constituição? Isso faz com que a gente sofra muito com essa situação por exatamente não conhecer? Bom, eu tenho certeza que a população brasileira não é conhecedora da Constituição. Eu tenho certeza, porque se você fizer uma pesquisa entre os seus amigos, que não sejam aí do meio político, né, da rádio, mas se você fizer uma pesquisa na sua família, por exemplo, e perguntar quantas pessoas leram a Constituição, provavelmente nenhuma, a não ser que tenha alguém que tenha feito direito. E, de um modo geral, a população não conhece. Por quê? Porque não é estimulada a isso pelo poder público, nas escolas não é estimulada a isso. O próprio direito em si, né, existe toda uma discriminação contra o direito, e eu até entendo que parte dessa discriminação é devida, né, porque o direito é sempre apresentado como algo difícil, inalcançável, né, cheio de rituais, e isso acaba criando um distanciamento do direito para com a sociedade. E aí as pessoas falam, não, eu vou ler a Constituição, para quê? Nem sabe, nem sei o que é isso, não serve para nada, né? Ou eu não vou entender. E se as pessoas se aproximassem da Constituição, se as pessoas conhecessem a Constituição, conhecessem os seus direitos, né? Eu tenho uma frase minha que é a seguinte: direito é aquilo que você conhece. Porque se você não conhece, vamos ver assim, a Assembleia Legislativa faz uma lei que ninguém conhece, uma lei que ninguém sabe que existe. Se ninguém sabe que existe essa lei, ninguém vai exigir o cumprimento dessa lei. Ninguém vai respeitar essa lei. Então, na verdade, essa lei adiantou de quê? De nada, né? É uma lei morta. É como você escrever um livro e não publicar, colocar na sua gaveta. Se não se torna conhecido, como é que funciona? Então, se as pessoas conhecerem a Constituição, elas vão passar a exigirem os seus direitos. Agora, doutor, parece que existe um princípio do direito que você não pode alegar que desconhece a lei. Como isso funciona, né? É legal a gente explicar de forma didática para o telespectador. Sim, existe. Na minha modesta opinião, isso é uma hipocrisia na nossa sociedade e uma hipocrisia do nosso direito. Por quê? Ora, num país que nós sabemos que tem uma grande parcela da população que é analfabeta mesmo, né, que não sabe ler e escrever, fora uma outra parte da população que até sabe ler, mas não consegue interpretar aquilo que lê, é uma hipocrisia você colocar uma lei
e querer dizer o seguinte: olha, a lei existe e você não pode não cumprir essa lei. Se você não cumprir essa lei, você vai ser punido. Poxa, a pessoa não sabe ler, a pessoa não sabe escrever. O próprio Estado não deu para ela condições para ela desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade de leitura, a sua capacidade de compreensão. Agora, esse Estado faz uma lei, publica num diário oficial que as pessoas não têm acesso e geralmente faz uma lei numa linguagem difícil de ser lida. Eu sou advogado há 30 anos, estou fazendo 30 anos de formado esse ano, e às vezes eu pego uma legislação, eu pego uma lei e eu tenho dificuldade de entender o que está escrito ali. Há 30 anos lidando com isso, imagina uma pessoa leiga que nunca lidou com isso. Então, realmente existe essa determinação na nossa legislação que ninguém pode se excusar, se desculpar de não cumprir a lei, alegando não conhecê-la. Mas na nossa situação, eu acho que então você tem que armar a população com meios para que ela conheça a lei e para que ela entenda a lei. Aí vai ser muito justa essa determinação. Enquanto isso, me parece uma determinação muito injusta. Doutor Júlio, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí por esclarecer, né, esses temas aí tão importantes. Obrigada, doutor Júlio. Desculpa, pode falar. Não, a gente também estou te agradecendo o senhor, obrigada por ter participado e aceito o convite, né, para tirar as dúvidas, né, e esclarecer sobre a nova lei. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com seus ouvintes, e me coloco à disposição de qualquer outro momento, precisando, estou à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, tenha um bom dia, doutor Júlio. Conversamos com o doutor Júlio Hidalgo, advogado e professor de Direito Constitucional. Falamos aí da nossa Constituição, que é tão importante, né, Lilian? E tocou num assunto muito importante, que é o conhecimento da Constituição, né? Acho que se todo cidadão tivesse o total domínio da Constituição, talvez as coisas estivessem melhores, né? Com certeza. Vamos de notícia. Nesta sexta-feira, o presidente da Comissão de Atividades Econômicas e coautor da lei que criou os municípios de interesse turístico no estado, os conhecidos MITs, deputado Itamar Borges, do MDB, participou do Fórum Paulista de Desenvolvimento, o FOPA. No painel Agenda Turismo, e o parlamentar apresentou o tema Turismo Regional e Desenvolvimento Econômico e Social no pós-pandemia. O encontro contou com moderação do presidente da FOPA 2020, Geraldo Alckmin. Como político municipalista e empreendedor, o deputado Itamar Borges sempre defendeu ações de desenvolvimento local desde o seu mandato como prefeito de Santa Fé do Sul. O turismo é importante para os municípios, para o estado e país. O turismo foi o primeiro setor a sentir o impacto da pandemia e, após o isolamento, a retomada será lenta. Por isso, é preciso pensar nos novos hábitos de consumo e de comportamento e se adaptar, relatou o deputado. O Brasil sempre foi um país forte no turismo doméstico e nesse momento pode representar uma luz para o retorno do setor de turismo mais rapidamente. As primeiras viagens certamente serão para destino mais curto, completou o deputado Itamar Borges. O seminário contou com a participação de diversas autoridades discutindo a retomada do crescimento pós-pandemia. E vamos lá ao Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira, chamando a atenção que daqui a pouco, dentro de instantes, aí tem a reunião da CPI das fake news. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Rede Alesp, né, Lilian? E temos entrevista no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora com o advogado e especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo, que vai falar um pouquinho das mudanças na eleição 2020 aí, Lilian, devido à pandemia, né? O Congresso Nacional aprovou várias medidas, inclusive, né, uma emenda constitucional. A gente falava da Constituição na última entrevista. Doutor Alberto, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Obrigado, bom dia. Eu fico feliz de participar e cumprimento todo mundo da Rede Alesp. Bom dia, doutor Alberto. Obrigada por ter aceito, né, o convite para participar dessa entrevista. E eu só queria que o senhor falasse para o telespectador o que muda nas eleições agora de 2020 com a aprovação da PEC.
Então, basicamente, o que aconteceu foi um atraso, né, nas datas de votação de 42 dias. Então, esses 42 dias se refletem em praticamente todo o calendário eleitoral. Então, além da data, né, 15 de novembro e 29 de novembro, primeiro turno e segundo turno onde houver, os outros atos, os outros prazos, né, do calendário eleitoral também ficam atrasados nesses mesmos 42 dias. Um dos prazos importantes que foi atrasado seria esse que venceria agora em julho, que é o prazo das convenções partidárias, né? Então, as convenções partidárias ficaram do dia 29 de agosto, eu tenho aqui a minha colinha, aliás, não, 31 de agosto a 16 de setembro, ainda precisa decorar. Então, 31 de agosto até dia 16 de setembro é o novo prazo para as convenções partidárias. Então, esse é uma demonstração de que o atraso das datas também se reflete no calendário eleitoral. O próprio dia para o registro dos candidatos também, isso foi atrasado para o dia 26 de setembro, era em agosto, atrasou então para 26 de setembro. O dia de início das campanhas eleitorais, da propaganda eleitoral, permissão da propaganda eleitoral, também ficou adiado para o dia 27 de setembro, prestação de contas, enfim. Praticamente todo o calendário eleitoral foi adiado nesses mesmos 42 dias. Para o eleitor em si, não muda muita coisa. A única coisa é que ele vai estar preparado para votar no mês de novembro e a campanha eleitoral vai começar mais tarde. Para o eleitor não tem muita alteração, não. O doutor, e no caso de quem possui um cargo público, né? E a descompatibilização também mudou na mesma proporção da diferença da mudança da data? Um prazo só. A emenda constitucional é bastante clara, ela diz que os prazos já vencidos na data da promulgação, que foi ontem, né? Então, os prazos já vencidos não são reabertos, não voltam mais. Mas tem um prazo ainda que não venceu, como você disse, o prazo de desincompatibilização, é o nome técnico que a gente fala, afastamento, né, de servidor público, é o prazo de 3 meses. Na verdade, a gente tem 3 tipos de prazos. 6 meses, que já venceram, não voltam. 4 meses, já venceram, não voltam. E esse prazo de 3 meses é o único que não venceu ainda. Então, esse prazo ficou adiado também para agosto, né? 3 meses antes da eleição, ficou adiado para agosto. Mas é só esse prazo, de 3 meses para desincompatibilização. Então, não são todos os servidores públicos, apenas algumas categorias. Agora, doutor, é importante também, quanto aos profissionais de comunicação, apresentadores de TV, mudou o prazo de descompatibilização ou eles terminaram no dia 30 de junho, como era inicialmente? Então, esse prazo também está expresso na emenda constitucional. Era inicialmente dia 30 de junho, a partir do dia 30 de junho, as emissoras de rádio e televisão estavam proibidas, né, de apresentar programas que eram apresentados por pré-candidatos ou comentados por pré-candidatos. Então, esse prazo mudou para o dia 11 de agosto. Também esse prazo foi atrasado para o dia 11 de agosto. Então, todo mundo pode continuar trabalhando, pode continuar comentando o programa, apresentando o programa, mas vai ter que se afastar no dia 11 de agosto. Doutor, com essa nova mudança de data, né, qual seria a data, então, para o registro das candidaturas? Agora ficou para 26 de setembro. Até, como agora os registros são feitos todos pela internet, né, processo eletrônico, então tem até às 11 horas e 59 minutos, ou 23 horas e 59 minutos, do dia 26 de setembro. E no dia seguinte, 27 de setembro, fica autorizada, fica liberada a campanha eleitoral. Nós continuamos hoje no estágio de pré-campanha. Essa pré-campanha vai até o dia 26 de setembro, que é o último dia de registro. A partir do dia 27, aí nós entramos na fase da campanha eleitoral. Basicamente, a gente pode continuar falando sobre isso, mas basicamente, para o telespectador entender, a diferença é, na pré-campanha não pode existir pedido explícito de voto. Algum pré-candidato chegar e falar, olha, preciso que você vote em mim, preciso do seu apoio, preciso para que eu seja eleito. Então, na pré-campanha isso não pode acontecer. Na campanha eleitoral é o contrário. A campanha eleitoral é justamente a fase para que ocorra, para que haja o pedido explícito de voto. Agora, doutor, houve alguma mudança em relação à mudança de título de eleitor, cadastramento de biometria, regularização de situação com a Justiça Eleitoral, ou esses prazos aí já acabaram?
Então, esses prazos estão dentro daqueles prazos que foram encerrados antes, né, da promulgação da emenda constitucional, então não vão ser reabertos. Então, transferência de domicílio, mesmo inscrição para quem queria tirar novo título, isso acabou em maio, não vai ser retomado. A única coisa que a gente pode acrescentar é em relação à biometria. Nos municípios onde a biometria era obrigatória, eu estou falando era porque precisa da presença física e nessa fase a gente não tem presença física, os cartórios eleitorais estão fechados fisicamente, né? Então, onde era a biometria obrigatória, o eleitor que não fez o recadastramento teria o título cancelado, não poderia votar agora em 2020. O TSE baixou uma resolução, então, entendendo essa circunstância, essa situação, então, mesmo nos municípios onde a biometria era obrigatória, isso é importante o telespectador saber, e o título seria cancelado, não vai ser cancelado, ele vai poder votar em 2020. Mas assim que os cartórios reabrirem, depois da eleição, esse eleitor tem que ir correndo para cumprir a obrigação dele, que já devia ter sido cumprida, né? Exatamente, doutor. Eu gostaria de saber também para quando fica o julgamento das contas dos candidatos, já que isso era muito discutido também, porque de repente o candidato poderia tomar posse e não teria suas contas ainda julgadas. Como que ficou essa situação? Isso vai acabar acontecendo na prática, porque a emenda fixou o prazo para a entrega das prestações de contas, e aí fixou um dia só, que é 15 de dezembro. Então, fixou dia 15 de dezembro para a entrega das prestações de contas do primeiro e do segundo turno, porque antes era 30 dias depois do primeiro turno, 30 dias depois do segundo turno. Agora não, agora fixou apenas para essa eleição, dia 15 de dezembro, entrega de prestação de contas dos 2 turnos onde houver. O que significa, então, que não vai dar tempo de julgar essas contas, a Justiça Eleitoral não vai ter condição técnica, condição temporal de julgar essas contas antes da posse. A posse vai ser 1º de janeiro. Então, praticamente são 15 dias, né? Do dia 15 de dezembro até o dia 1º de janeiro são 15 dias. Não vai dar tempo de julgar as contas, o que significa que todo mundo vai tomar posse sem que as contas sejam julgadas. E o prazo para julgamento ficou para o ano que vem, fevereiro de 2021. O que não significa, e esse destaque é importante, o que não significa que uma prestação de contas incorreta, indevida, fraudulenta, fraudada, mentirosa, o nome que a gente quiser dar, não significa que não haverá consequências. Ao contrário, as consequências até... A ideia de julgar as contas antes da posse é que se houvesse problema muito sério, até a posse ficava impedida, né? Como não vai dar tempo de julgar, vai julgar só depois da posse, aí a consequência é pior. Você vai estar já no exercício do mandato e, de repente, vai ter o seu mandato cassado, vai perder o seu mandato. Ou vai ter o registro cassado, o registro não, né? No caso das contas é o diploma cassado, e aí não vai poder continuar exercendo o mandato. Doutor, no estado de São Paulo, a gente está tendo uma progressão referente ao Covid-19, né? Onde a gente está subindo, né? Como foi falado pelo governador, nós estamos subindo de letra e podendo começar a reabrir o comércio. Caso em novembro isso tenha um reverso, até quando pode mudar novamente a data e até quando pode a data limite para uma nova eleição em 2020? Essa foi uma mudança que a Câmara fez em relação ao texto aprovado pelo Senado. Então, existe essa possibilidade, já existe essa previsão, se a situação da pandemia em algum município ou em alguma região, né, às vezes municípios vizinhos, estiver bastante complicada, mas isso quem vai dizer são os técnicos, são os médicos, é possível que a Justiça Eleitoral, então, antes era a Justiça Eleitoral que ia decidir, ia marcar uma nova data. Então, a Câmara mudou, fez lá uma emenda supressiva, e aí quem vai decidir agora é o próprio Congresso Nacional, através de um decreto legislativo. Então, a Justiça Eleitoral provoca, diz, olha, em tal município, em tal região, não vai ser possível fazer a eleição com segurança, a situação da pandemia piorou, o pessoal está em lockdown, ou, né, o que for o caso, lá em novembro. Então, a Justiça Eleitoral vai pedir para o Congresso, através de decreto legislativo, marcar uma nova data. E o importante da sua pergunta é que essa nova data tem que ser, pela emenda constitucional, até o dia 27 de dezembro. Ou seja, não existe previsão, não existe hipótese de prorrogação de mandatos de ninguém, mesmo naqueles municípios que eventualmente regredirem na situação
da pandemia. Agora, doutora, ia chamar de doutor Arthur, que é o seu irmão, né? Mas doutor Alberto, é interessante vamos supor aqui numa situação hipotética que o município não consiga fazer a eleição. A partir de 1º de janeiro, o cargo fica em vacância. Quem assumiria numa situação dessa? Como funciona? Pois é, essa é uma discussão interessante do direito constitucional, inclusive, porque os mandatos terminam em 31 de dezembro. Então, quem assume a prefeitura, quem assume a Câmara, não tem eleito, não tem prorrogação de mandato. Então, em algumas leis orgânicas de alguns municípios, mas não são todos, tem a previsão, inclusive, do juiz da comarca, de um membro do Poder Judiciário assumir, o juiz mais antigo na comarca, assim por diante. Mas esse será, se isso acontecer, a gente está falando hipoteticamente, será um problema sério. Felizmente, eu espero que isso não aconteça, vamos torcer para não acontecer, e se acontecer, que sejam poucos municípios, porque, na verdade, o município vai ficar sem representante, não tem como prorrogar mandato. Então, vai ficar sem prefeito e vai ficar sem vereadores. Então, aí precisa partir para as leis orgânicas para saber como é que a lei orgânica decide essa questão. Agora, doutor, é interessante perguntar, dentro dessa emenda, dentro dessa nova normatização das eleições, existe algum cuidado de higiene requisitado? Existe algum artigo que fale sobre isso, doutor? A emenda constitucional em si não fala nada, mas o próprio ministro Barroso, nas inúmeras audiências públicas que ele participou, né, até para discutir a questão da emenda constitucional, e mesmo nas entrevistas que ele tem dado nos últimos dias, nas últimas semanas, ele diz que essa é uma preocupação da justiça eleitoral. Aí a gente tem que separar. O cidadão, o eleitor, a sociedade já está sabendo, já tem informação, já tem notícia de como fazer para se proteger, né? O distanciamento social, o fique em casa quando possível, o uso de máscara já é obrigatório na rua, álcool gel, então tudo isso já é obrigação do poder público, dos municípios e dos estados. Quando chegar no dia da eleição, aí a responsabilidade também é da Justiça Eleitoral, e o ministro Barroso tem dito que está trabalhando para conseguir, se não conseguir doações, se não conseguir sensibilizar grandes empresários, grandes empresas para fazerem doações, talvez aí um repasse de verba maior do governo federal para que fiquem garantidas as máscaras nos locais de votação. Então, um mínimo de máscaras para se o eleitor perder, se o eleitor deixou cair no chão e não quer usar aquela máscara que caiu no chão. Então, tem uma máscara nova, uma máscara limpa para ser usada dentro da escola, dentro da sessão eleitoral. Álcool gel à disposição de todo mundo. Não podemos esquecer dos mesários, né? Os mesários que são convocados para trabalhar também têm o direito de estarem protegidos. Então, ainda que eu não leve 1, 2, 3 máscaras para trocar da minha casa, então a Justiça Eleitoral vai ter que providenciar essas máscaras para que os mesários troquem as suas máscaras. Uma coisa importante, um detalhe importante que a gente não pensa, mas agora tem que pensar. Quando o eleitor vai assinar a folha de presença, normalmente ele usa a caneta que está ali à disposição na mesa, né? E agora usar a mesma caneta que várias pessoas manusearam é um risco. Então, a Justiça Eleitoral vai estimular que cada eleitor leve uma caneta. É lógico que vai ter caneta lá à disposição, mas é melhor que cada um leve a sua caneta. Outra coisa, o pessoal fala da higienização da urna eletrônica. Não é possível fazer uma higienização da urna eletrônica após cada voto, porque as nossas urnas ainda são mecânicas, o botão é mecânico. Então, se a gente passa álcool gel naqueles botões, em algum momento a urna pode ser danificada, né? O álcool pode penetrar lá nos sistemas eletrônicos e pode danificar a urna, atrapalhar o funcionamento da urna. Então, a ideia é, e isso o TSE já pensou, a fazer a higienização na mão do eleitor depois que ele votar, né? Então, aí ele vai sair da sessão eleitoral com as mãos já higienizadas e não higienizar a urna em cada voto. Então, outra coisa também que vai ser, o TSE está preparando, que é colocar aqueles anteparos, né, aquelas divisórias de plástico ou de acrílico entre os mesários, que vão estar lá a serviço da Justiça Eleitoral, e o eleitor, né, cada eleitor que chega. Como a gente está vendo no comércio já, né, uma separação física, uma barreira física. Então, esses cuidados todos estão a cargo da Justiça Eleitoral. A emenda constitucional não fala nada disso, mas o ministro Barroso, que é o presidente do TSE hoje, tem consciência que vai ser, no dia da votação, vai ser uma obrigação da Justiça Eleitoral. E outra coisa,
providenciar essas coisas, né? E também não falei, mas vamos lembrar, das filas. O problema da fila tem que ter distanciamento social, então haverá mesários convocados que vão ficar responsáveis por estimular o distanciamento, né? Ninguém vai pôr a mão fisicamente no eleitor, mas chamar a atenção, olha, dá para o senhor, por favor, se afastar um pouquinho? Dá para o senhor, por favor, não ficar aglomerado? Tem que ter um distanciamento social. Tudo isso é responsabilidade da Justiça Eleitoral e o ministro Barroso está com bastante consciência de que vai ser feito isso, tem que ser feito isso, e a Justiça Eleitoral pode usar pode convocar, né, a rede nacional ou rede regional de rádio e televisão para falar disso, para estimular isso. Então, vai acontecer mais próximo da eleição, a Justiça Eleitoral vai usar o tempo para reforçar isso que todo mundo praticamente já sabe hoje, né? Doutor Alberto, uma última pergunta para a gente poder estar encerrando a sua entrevista. Vamos levando na possibilidade que ocorreu as eleições, né? O senhor acha que a data da posse dos prefeitos e vereadores também podem ser alteradas? Não, não mais. Se fosse para fazer alteração, teria que ser por emenda constitucional. E, em algum momento, algum senador e algum deputado tentaram apresentar emendas nesse sentido, de prorrogação de mandato, mas tudo isso foi derrubado, então o texto é esse que foi promulgado ontem, seco, não tem previsão de aumentar a duração dos mandatos, isso só seria possível com uma outra emenda constitucional, mas acho que o Congresso agora não vai mais discutir isso. Pode ser para uma nova reforma aí política mais para frente, mas agora não. Legal. Doutor Alberto Rola, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, esclarecendo aí, né, a população sobre essa nova PEC aí das eleições 2020. Foi um assunto muito discutido nos últimos meses. Eu quero agradecer a atenção do senhor com a Rede Alesp, tá? Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição, se puder contribuir para auxiliar aí a dar informação para os telespectadores. Muito obrigado. Tá certo, falamos de eleição 2020 do Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira e as mudanças, né, Lilian? Que a eleição já muda de data aí para dia 15 de novembro, né? O primeiro turno, e no final do mês de novembro, o segundo turno das eleições. Era uma ansiedade, né? No meio político, agora está tudo definido, né? Devido a esse momento que a gente passa de pandemia. Daqui a pouco a Rede Alesp ela entra com a CPI das fake news e nós continuamos com o Jornal da Rede Alesp aqui no YouTube, né? Trazendo todas as informações para vocês. E outro evento que acontece aqui na casa é a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, também às 10h30 da manhã você pode acompanhar via YouTube, entra lá no link do YouTube e você pode assistir a comissão, que tem aí 13 itens, entre eles aí projetos de lei dos deputados Edmir Chedi, Ricardo Madalena, Sebastião Santos, Marcos Zerbini e da delegada Graciele lá também, e todos serão analisados nesta comissão que começa agora às 10h30 da manhã. Tem também requerimentos dos deputados, tem o requerimento do deputado César solicitando a apreciação da comissão da reclamação de moradores do município de Embu-Guaçu que estão em situação precária dos serviços de transporte municipal e também da rede municipal. A comissão vai analisar esse item do deputado César, do PSDB. Tem também um requerimento do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, solicitando se faça convite ao presidente do metrô, senhor Silvani Alves Pereira, para prestar esclarecimentos acerca de sua atuação na pasta. Também será analisado hoje. Vamos ver outros requerimentos interessantes aqui. Pedem também, tem um projeto aqui da delegada Graciela que declara o município de Franca capital do calçado masculino. O relator é o deputado Tiago Aurico, ele deu um parecer favorável. Esse projeto deve ser votado aí dentro de instantes na comissão aí de assuntos metropolitanos e municipal, o qual o presidente é o deputado Carlos César
do PSDB, né, Lilian? Então a casa aí funcionando e funcionando a todo vapor, né? Vapor. Com várias deliberações. Ontem tivemos em plenário a discussão aí das urgências, o projeto do deputado Daniel José e também do deputado Dirceu Dalben. Aprovada a urgência, eles vão para o Congresso de Comissões na próxima segunda-feira e a gente acompanha tudo aqui na Rede Alesp. E a casa vai funcionar agora em julho, né? Devido à pandemia, Exatamente. o recesso, eles... Exatamente, recesso, isso é importante a gente esclarecer. Sim. No ato da mesa, né, que mudou algumas regras da casa no mês de março, suspendeu o recesso de julho. Então, os deputados trabalhando aí a todo vapor e tentando dar celeridade às questões, né, urgentes aí da pandemia e os projetos da casa no dia a dia, né? Temos várias CPIs instauradas e uma muito interessante é que começa dentro de instantes. Aí você vai acompanhar pela Rede Alesp e nós continuaremos aqui no YouTube. Mas vamos seguir aqui com mais notícia, com mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Eu e a jornalista Lilian Busato trazendo as informações para você. Final de semana chegando e a gente vem com as notícias do Parlamento Paulista. Vamos conferir os números do coronavírus no Brasil nessa sexta-feira. Até agora, 62.045 mortes confirmadas até o início da manhã desta sexta-feira, aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados da Secretaria Estadual de Saúde. O balanço indicou que 1.277 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 1.501.353 casos foram confirmados. Vamos conferir a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 90%. Em Alagoas, 83%. No Amapá, 48%. No Amazonas, 49%. Na Bahia, 76%. No Ceará, 71,48%. No Distrito Federal, 70,1% na rede pública e 80,37% na rede privada. No Espírito Santo, 80,71% em todo o estado. Em Goiás, 80%. No Maranhão, 69,61%. Em Mato Grosso, 91,1%. Já em Mato Grosso do Sul, 36%. Em Minas Gerais, 88%. Pará, 67%. E na Paraíba, 64%. E continuando com os números, no Paraná, 63% em todo o estado. Pernambuco, 78%. No Piauí, 71%. No Rio de Janeiro, 70%. No Rio Grande do Norte, 93%. No Rio Grande do Sul, 70,5%. Em Rondônia, 82,5%. Em Roraima, 97%. Já em Santa Catarina, 66,6%. E em São Paulo, 65,4%. Em Sergipe, 67,9%. E na rede pública e 126% na rede privada. Tocantins, 61%. Vamos agora acompanhar a CPI das fake news ao vivo por toda a Rede Alesp. E continuamos aqui com o nosso jornal via YouTube. Você acompanha agora, então, a reunião da CPI das fake news. Até já, a gente volta para toda a rede. Mas, por enquanto, continuamos, né, Lilian? Aqui no YouTube da Rede Alesp, dando giro informativo, trazendo todas as informações para você que nos acompanha agora pela internet. É o Jornal da Rede Alesp. Você confere tudo que tem de informação do Parlamento Paulista e também dessa pandemia do coronavírus. São 10 da manhã, mais 33 minutos e você acompanha o nosso jornal aqui no YouTube da Rede Alesp. Lilian, temos mais um convidado, mais uma entrevista. Mais uma entrevista, Guco. O Jornal da Rede Alesp agora conversa com Maiara Polizel. Ela é gestora pública especialista em educação. Ela vai nos falar sobre o Brasil que cumpre apenas uma das 20 metas do Plano Nacional da Educação. Bom dia, Maiara, e seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela participação, Maiara. É uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada, mas na verdade é Mayra. Mayra, desculpe, Mayra. desculpe. Sem problemas. Desculpa, Mayra. É bom que a gente ajusta, né? O relatório do PNE divulgado ontem reconhece que o Brasil cumpriu somente
uma das 20 metas previstas em lei para serem atingidas entre 2014 e 2024. As demais estão longe de serem alcançadas ou foram cumpridas apenas parcialmente. Traduzindo para o nosso ouvinte, o que isso significa? Pois é, esse relatório com os resultados foi muito alarmante. Isso significa, quando a gente vê os dados, que a gente pode comprovar que a desigualdade que assola o nosso país, ela tem grande impacto na educação. Então, uma trajetória escolar que não é igual para todos os alunos, ela influi consideravelmente no nível de aprendizado. Então, a gente vê que dos 57 indicadores, apenas 13,4% tiveram a meta atingida. E aí a gente vê que o Plano Nacional de Educação, ele é de 2014 até 2024. A gente está chegando aí nos últimos 4 anos e estamos muito abaixo do esperado. Desculpa, vai. O documento revela também que há áreas em que o Brasil retrocedeu nos últimos anos, principalmente nos números do ensino integral e nos gastos com educação. Isso, em conjunto com a pandemia, pode gerar um caos ainda maior nessa área. Sim, exatamente. Não só nessas áreas, como ensino integral e gastos com educação, mas em todas as outras. A gente tem percebido que a pandemia, ela afetou muito no que se trata no âmbito da educação por conta da desigualdade do nosso país. Então, não foram todos os alunos que continuaram a estudar nesse tempo, a falta de acesso à internet do ensino à distância, a questão da alfabetização também. Então, todos esses alunos que estão aí nos anos iniciais sofreram muito. E aí a gente vê que, em relação à educação integral, como você mencionou, é urgente que esse quadro se reverta, porque os países mais desenvolvidos hoje já contam com uma educação integral desde os anos iniciais. Isso já é uma tendência das nações mais desenvolvidas. Então, a gente precisa, sim, reverter isso de forma urgente. Uma das metas é com relação à alfabetização. A meta determina alfabetizar as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental e isso também não foi alcançado, né? O que isso é preocupante para o futuro escolar das crianças? Certo, isso é muito preocupante porque o terceiro ano do ensino fundamental, ele é considerado a fase final do ciclo de alfabetização. E depois que passa desse período, acontece a que a gente chama de alfabetização tardia e pode gerar um descompasso entre a idade e a aprendizagem. E isso compromete toda a vida escolar do estudante. E isso, inclusive, pode acarretar no que a gente chama da distorção idade-série, que é quando os alunos eles têm mais de 2 anos de atraso escolar, seja por reprovação ou por abandono. Interessante, Mayra. Outra meta não alcançada é sobre o financiamento da educação. Para quem não entende da área, quem não sabe como funciona, eu gostaria que você explicasse isso de forma mais didática. Certo. A meta 20, que fala do financiamento da educação, então o Plano Nacional de Educação ele tem 20 metas e a de financiamento é a última, ela precisava atingir até 2024 10%, então do PIB de financiamento. A gente está muito abaixo, a gente tem em torno de 5,5% do PIB em relação ao financiamento e com uma pequena queda. E isso influi muito, principalmente na relação com o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, e hoje ele concentra mais de 60% dos recursos investidos na educação básica. Inclusive, o Fundeb, ele tem um prazo, né, determinado por lei que está acabando nesse ano, e os municípios, o ensino fundamental da rede municipal depende muito do Fundeb. A gente precisa da aprovação de um Fundeb permanente que vai ser votado provavelmente na Câmara dos Deputados na metade de julho agora. O que você acha que falta ainda no âmbito de políticas públicas na área da educação para poder reverter esse quadro? Certo. O que falta é o regime de colaboração. Regime de colaboração é uma articulação, de fato, entre União, Estados e municípios, que tem ações coordenadas e integradas nos poderes públicos nessas esferas. Então, a gente precisa, sim, de ações que integrem, que tenham políticas públicas transversais, que de forma integral e universal, e assim a gente vai ter efetividade da política educacional. Agora, o que você acha que é necessário dentro desse contexto, né, de metas? Hoje todo mundo se pauta por metas para que haja melhoria global.
Global, você diz em nível nacional? Nacional. Certo. A gente precisa ter o Plano Nacional de Educação como uma bandeira de estados e municípios. Quando a gente desce nas escalas, os estados têm o Plano Estadual de Educação e os municípios sempre têm um Plano Municipal de Educação, ou, na maioria das vezes, algum documento norteador. Esses documentos, eles precisam estar alinhados às metas e aos indicadores do Plano Nacional de Educação, para que assim a gente consiga uma eficácia no cumprimento dos indicadores previstos. Mayra, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira e você sempre convidada aí para participar conosco quando for possível, tá? Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer e qualquer coisa pode me chamar para a gente discutir mais sobre esse grande assunto que é de interesse nacional, que é a educação. Valeu. Este foi a entrevista da Mayra Polizel, que é gestora pública especialista em educação. Ela nos fala aí sobre a educação no Brasil, as 20 metas do Plano Nacional de Educação, né? Muito importante, né, Liliana? A educação ficou muito afetada, né? Principalmente os alunos, mesmo tendo aula virtual hoje. Eu, como tenho uma criança em casa, eu acho que o aproveitamento como uma aula presencial para ensino fundamental não tem comparação. Exatamente. Acho que o professor, né, ele é fundamental, o contato do aluno com o professor. E a gente tem que ver uma questão no Brasil também, que é o grande problema de internet. Não é todo mundo que tem acesso a uma boa internet. Às vezes até quem pode pagar não tem uma boa internet, né? E eu acho que isso muito dificulta o ensino online, né? Então, vamos torcer aí, né, que dentro dos planos aí de reabertura, né, as escolas consigam, né, trabalhar o mais rápido possível, que eu acho que é fundamental para todos os alunos, né? Educação é um princípio fundamental. Estamos aqui no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. São 10 da manhã, mais 41 minutos. Você acompanha na Rede Alesp a CPI das Fake News, a reunião da CPI das Fake News. Enquanto isso, estamos aqui no Jornal da Rede Alesp pelo YouTube, trazendo informações, muita coisa acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Vamos de mais notícia. Com a saída de Carlos Alberto Decotelli, antes mesmo da posse no Ministério da Educação, o dia começa com a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro possa nomear um novo ministro da Educação ainda nesta semana. Ontem, o presidente chegou a dizer que escolheria um nome. Ontem mesmo, militares e a chamada ala ideológica do governo federal disputam a indicação. Um dos nomes mais sugeridos na semana foi o atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Anderson Ribeiro Correia, que seria indicação da ala militar do governo. Outros cotados para o cargo são Sérgio Santana, indicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, e Ilona Bex. Como que a gente lê, Esse não é nada fácil, hein? Beczak, deve ser. Beczak é o atual secretário no MEC, ex-Fundação Lehman, e que se aproximou da ala ideológica em 2019. Enquanto isso, aguarda-se o MEC para mais discussões, né, sobre o Enem e os impactos da pandemia na educação do país. Sem o MEC, o debate do novo Fundec, Fundo de Educação Básica, que expira neste ano, se concentra no Congresso e pode ser votado nas próximas semanas em tempo para o orçamento de 2021. Caímos de novo na questão da educação, que é tão importante para o nosso país. Nessa sexta-feira também, os alunos dos anos finais de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e educacional de jovens e adultos terão uma programação especial transmitida ao vivo pelo aplicativo e Facebook do Centro de Mídias de São Paulo e pela TV Educação. Será o dia D do Movimento Inova 2020, que deve ocorrer também virtualmente nos dias 22 e 23 de outubro, Guga. E segundo Isso é interessante. Isso, mas ainda segundo a Secretaria da Educação, o Movimento Inova tem um propósito de permitir uma maior conexão entre professores, alunos e outros integrantes da rede estadual e conectá-los a soluções tecnológicas inovadoras. E durante todo o dia serão ministradas oficinas, mesas de debates e apresentações com convidados especiais, entre eles a artista Anne Gabriele, do grupo New Unity.
Que legal, notícia. Cadê a sua nota muito dessa interessante. notícia? Pois é, eu não recebi, mas agora a gente vai conversar com o repórter Jeremias Gomes, né? O repórter Jeremias Gomes da Rede Alesp, que vai trazer mais informações pra gente aí dentro do jornal dessa sexta-feira. Jeremias Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, tudo bem? Olá, tudo bem, Guga? Como vocês estão? Lilian também acompanhando aí, vocês me ouvem bem, né? Bom dia, Jeremias. O que você traz hoje para nós de notícias da casa ou do mundo? Pois é, eu estou acompanhando aqui juntamente com vocês, porque são comissões que vão tramitando juntamente com o jornal, né, a CPI da fake news, mas essa acabou de ter início, né, e ela ainda está, a abertura começou há pouco e a gente vai trazer mais informações durante a programação. Mas eu tenho aqui, por exemplo, que você que acompanha a Rede Alesp sabe dos projetos que vão tramitando na Assembleia Legislativa. Eles têm um processo longo, né? E um deles é o regime que ele tramita na casa, né? Nesta quinta-feira, por exemplo, foi aprovado o regime de urgência de um dos projetos que eu vou explicar para vocês. Aliás, um projeto aí que é muito importante, foi durante a sessão extraordinária, né? É o 461 de 2019. Esse projeto ele estabelece requisitos para a suspensão dos efeitos gerados pela inclusão de nomes no CADIM. O CADIM é o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades estaduais, né? Eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Bem, o regime de tramitação, que se não fosse aprovado pela urgência, ele tramitaria pelo processo ordinário, então demoraria mais. Foi aprovado por 52 parlamentares, né? E essa proposta, ela visa beneficiar as pessoas físicas e jurídicas com pendências que se enquadram nas condições estabelecidas nessa matéria. Os municípios que mais sofreram com o corte nas receitas deixaram de cumprir obrigação estadual e, por isso, seus nomes foram lançados no CADIM, impedindo repasse de verbas governamentais. Então, daí dá para ter uma noção da dimensão do problema, né? Com a pandemia do novo coronavírus, municípios deixaram de arrecadar e aí tiveram seus, pela própria legislação, né, seus municípios, seus nomes inscritos nesse CADIM. O que acontece? Impede que esses municípios, que muitas vezes já passam dificuldades, tenham os repasses de verbas normais, que esses repasses vão sendo impedidos. Por isso, essa proposta de lei, e que agora vai tramitar em regime de urgência. Então, este é o projeto, então deixa eu só verificar aqui, porque foram dois, é o 461 de 2019. Muito bem, este é o primeiro projeto que recebeu o regime de urgência nesta última reunião. Temos também o projeto 855 de 2019, esse é um requerimento de urgência para o projeto de autoria do deputado Daniel José. Aliás, eu não citei, mas o projeto anterior é do deputado Dirceu Dalben. Este projeto do deputado Daniel José, que é muito ligado à área da educação, não teve quórum para aprovação da audiência. Então, ele vai tramitar em regime ordinário, né? Vai demorar um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque é um projeto ligado à educação, e quem é da área da educação, na Alesp, nós temos uma comissão só disso, para tratar do tema da educação. Então, é importante você estar por dentro. Olha, a proposição almeja criar o Índice de Qualidade da Educação Municipal, que é o IQUEM, para analisar a situação da educação na rede de ensino municipal através de variáveis ligadas à prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar, que é o SARESP. Então, a ideia é criar um índice de avaliação para a educação municipal, só que esse projeto ainda vai ter uma tramitação um pouco mais lenta, porque ele não teve aprovado o seu regime de urgência. Essas são as informações que eu tenho por enquanto, Guga e Lilian. Jeremias, você que está acompanhando aí ao vivo, né, as CPIs também, se tiver alguma notícia interessante, pode voltar aí durante o nosso jornal para trazer informação ao vivo, que é o importante aí, né, do jornalismo dinâmico. Então, estamos à disposição, qualquer coisa você volta, viu, Jeremias? Tá bom, estamos acompanhando, é uma comissão que tem a sua primeira reunião, né? Foi instituído o presidente da comissão e agora eles fazem que é o deputado Caio França, né? Exatamente, deputado Caio França, do PSB, ele prometeu, inclusive, Guga, só mais um tempinho,
ele prometeu dar celeridade a essa CPI da fake news, ele prometeu um plano de trabalho, né? Na época, na primeira reunião, a deputada Janaína Pascoal disse que teria que chamar especialistas para fazer a definição do que é a fake news, do que não é fake news, né, uma definição jurídica, né? Lembrando que a CPI ela não tem o caráter de punição, né? Mas ela tem um poder muito grande que é de chamar autoridades, convocar e até trazer coercitivamente pessoas, autoridades, para fazer os depoimentos, né? Então, é uma CPI que tem um prazo aí de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Logicamente, as CPIs neste ano de 2020, elas foram instauradas, a sua maioria, me parece que em 12 de março, né? Só que elas foram suspensas. Essa CPI, por exemplo, contou um prazo de apenas 10 dias. Portanto, esse prazo aí de 120 dias, cerca de 4 meses, começa a contar agora. É uma CPI que pretende aí ser bastante movimentada, né? Fala das CPIs durante o período eleitoral. E, então, este é o tema que está sendo muito recorrente, vai ser acompanhado aqui pela Lespe e pela imprensa de forma geral. Eu volto com vocês assim que tiver mais informações. Sem dúvida, Jeremias, até você aqui continuando com a gente, é um tema de discussão nacional, né? Hoje o Senado tem projetos de lei discutindo a fake news, tem CPI no Congresso Nacional, é um assunto que é diário, né, Lilian? No cotidiano da política e com a pandemia também, muitas fake news em relação à saúde, independente de qualquer coisa, né, Jeremias? Não sei se Jeremias ainda ouve a gente. É hora que as autoridades públicas tomem uma atitude, de repente, se tem uma regulamentação em relação a isso, né, Jeremias? Você tocou num ponto muito interessante, viu, Guga? Porque os próprios parlamentares disseram que não existe uma legislação de uma punição muito específica. Então, essa é uma das dificuldades. Por isso, trazer esses especialistas neste primeiro momento para haver uma definição e aí o trabalho da fake news, da CPI das fake news no estado de São Paulo ser direcionado com a precisão jurídica que quer os parlamentares. Eu queria também lembrar vocês que nos acompanham da nossa agenda, porque, lógico, a agenda a gente tem que estar Pois não, e é importante, Gerê, é importante então, até para o nosso telespectador acompanhar, né, o evento de maior interesse. Ele pode estar assistindo o jornal com a gente no YouTube, mas pode acompanhar a CPI, pode acompanhar a Comissão de Assuntos Metropolitanos. São muitos eventos acontecendo na casa, então é importante que você atualize a agenda, né, Jeremias? Muito bem. E eu queria falar já da agenda da semana que vem, porque a Assembleia Legislativa ela ouve semestralmente os secretários de Estado. E o próximo que virá é o secretário de Cultura. Vai ser na terça-feira, dia 7/7, às 10 da manhã. A Comissão de Educação e Cultura vai receber o senhor secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Ele foi convidado para fazer uma explanação do andamento da sua gestão e também avaliação de desenvolvimento das suas ações. A gente sabe que a pasta da cultura, não só no Estado, mas nos municípios, no Brasil todo, sofre, com certeza, está sofrendo com a pandemia, porque os recursos, não é, Guga e Lília, em geral, são carreados para a área da saúde, né? Então, ele vai trazer, de qualquer forma, tudo que está sendo feito na pasta da cultura, que no estado de São Paulo ganhou esse nome novo nessa atual gestão, que é Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo. Então, portanto, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, você que tem interesse neste tema da cultura no estado de São Paulo, vai acompanhar Jeremias ao vivo e as informações pela Rede Alesp. É muito interessante, né? Para quem não sabe, o Sérgio Sá Leitão foi o último ministro da Cultura, né? Acabou o governo Michel Temer, ele acabou, saiu do Ministério e aí acabou o Ministério da Cultura, né? Então, e aí o Sérgio Sá Leitão assumiu a Secretaria Estadual de Cultura aqui no estado, né, Gerê? E que vem passando por grandes transformações, né? Eu tenho acompanhado um pouco sobre o tema e as pessoas têm dito, os especialistas, né? Como que as lives, né, Guga e Lilian, têm tomado conta da nossa vida, né? Até outro dia, Guga, um comentarista, um comediante brincou, né? Daqui a pouco eu vou abrir a geladeira, vai começar uma live, né? Mas, assim, é muito interessante porque
As lives elas tomaram conta desse setor cultural e muitos artistas que não tinham grande visibilidade, às vezes estavam até esquecidos, começaram a fazer lives e viram que eles têm um público talvez mais distribuído no Brasil, mas é um público grande, né? Um dos casos foi o do Toquinho, que uma live que ele fez teve 70 mil acessos e o próprio artista falou, eu não esperava que eu iria unir tantas pessoas num show, né? E eu uni pela internet 70 mil pessoas. Então, é um setor que está passando por grandes transformações, né, inclusive digitais, e você vai poder acompanhar na Assembleia Legislativa como é que essa pasta está funcionando, conforme você bem lembrou, com o ex-ministro da Educação, que agora comanda essa pasta aqui no estado de São Paulo. Exatamente, Gerei. Você tocou num assunto extremamente interessante, porque realmente essas lives, na verdade, foi a salvação para as pessoas que estavam, né, em quarentena, como opção de lazer, de entretenimento, né? E eu acho que dentro do novo normal, isso vai se tornar, né, como uma opção de lazer gratuito dentro das nossas casas, né? Então eu acho que é uma situação que veio para ficar, né, Gerei? Pois é, gratuito talvez, né? Nesse caso que eu estou falando dos especialistas, alguns na área da cultura, alguns até pensam no futuro em cobrar como monetizar, um pequeno ingresso, né? né? Lógico. Até porque tem toda uma estrutura que o artista tem o trabalho do artista, né? Então é gratuito. Sim. Eu me referi no período de pandemia, mas eu acho que até é muito legal, por exemplo, você instituir um sistema, por exemplo, de assinatura de um show. Você vai lá e quer assistir aquele tipo de show, então você faz, né, uma assinatura, e para a população que de repente não tem recurso, podia ter uma política pública, né, para incentivar isso e tudo mais, né? Tá certo. E o Guga, eu acho que você é roqueiro, não sei, né? A Lília, eu acho que talvez esteja mais pro sertanejo, né? Eu gosto muito de sertanejo, eu sou muito eclético, né? Então gosto de tudo, né? Se tiver, vou assinar sim, porque, olha, realmente tem alterado muito e, claro, não é igual ser ao vivo, a gente poder estar lá presencialmente, né? Mas a gente tem que se adaptar, né, a esses novos tempos. Sem dúvida nenhuma, Jeremias Gomes, mais alguma informação aí da agenda da casa? Tem mais alguma coisa que a gente possa aí alertar e já convidar o nosso telespectador para acompanhar durante a semana que vem? Não, por enquanto, na agenda da casa, Guga, o evento que tem é esse. Até por conta da pandemia, muitos eventos que, inclusive de exposições, infelizmente, eles foram cancelados, né? Lembrando que hoje à tarde a gente vai ter, à 1h da tarde, a CPI Violência Sexual contra estudantes de ensino superior. Essa CPI, à 1h da tarde, eu também vou acompanhar, vai ser eleito o presidente e vice-presidente. Então, a casa já teve outras CPIs direcionadas mais ou menos com esse tema, mas nesse ano de 2020 nós vamos contar também com essa CPI, violência sexual contra estudantes de ensino superior. Hoje, à 1h da tarde, devem ser eleitos, dependendo do quórum, presidente e vice-presidente desse colegiado, Guga. É uma outra que a gente vai acompanhar e nós temos outros repórteres acompanhando também outras comissões. Mas eu volto com mais informações se tiver novidade, sim. Muito obrigado, repórter Jeremias Gomes da Rede Alesp, participando do nosso jornal desta sexta-feira. E a jornalista Lilian Busato aqui trazendo as informações para você desta sexta-feira do nosso Parlamento Paulista. Vamos de notícia. Na 83ª coletiva do Centro de Contingência de Saúde da Covid-19, no Palácio dos Bandeirantes, que é sede do governo paulista, o secretário de Saúde, José Henrique German, apresentou números desta semana das pessoas contaminadas pelo coronavírus. Com 320.178 casos da Covid-19 e 15.351 óbitos em todo o estado. Os números assustam, mas segundo o secretário, os dados ainda estão dentro do esperado pelo centro de contingência. O Brasil atingiu 1.448.753 casos confirmados de Covid-19, com 60.632 óbitos. O estado de São Paulo, estamos com 302.179 casos, com
15.351 óbitos. O acréscimo de casos de ontem para hoje, que são relacionados aos casos ativos e não das testagens de investigação epidemiológica, somaram um acréscimo de 3,1%. O número de óbitos cresceu 2,1%. E esse total de óbitos que nós temos determina uma letalidade de 5,1%. Gradativamente estamos diminuindo a letalidade. Nós tivemos internados em UTI, em regime de UTI, até agora temos 5.622 pacientes. Em enfermaria, 8.331 pacientes, sejam a confirmar ou casos confirmados. O que trouxe até para agora uma porcentagem de ocupação dos leitos de UTI no estado, 64,1%, e na Grande São Paulo, 64,7%. Estamos com 162.851 casos recuperados, e incluindo 45.303 altas hospitalares de pacientes que estavam internados e foram para casa. O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, Paulo Menezes, falou da importância de fazer os testes em massa para as pessoas que estão internadas ou têm as suspeitas de ter contraído o vírus. O exame de sorologia e o RT-PCR estão sendo feitos em todos os pacientes da rede pública de São Paulo. A Secretaria de Saúde e o Centro de Contingência reafirmam que, para o diagnóstico de casos agudos, o nosso padrão ouro é o diagnóstico pela identificação do vírus no organismo das pessoas infectadas, através do teste de PCR. E o teste sorológico, principalmente aquele chamado teste rápido, ele é muito importante, principalmente para se avaliar dentro de uma população ou de um grupo específico da população, como que vai andando ao longo do tempo a proporção de pessoas que já tiveram infecção em algum momento. Mas essas pessoas, elas não necessitam, o fato de terem anticorpos não indica que elas necessitam cuidados de saúde. Para fazer parte da coletiva, o Centro de Contingência convidou o professor da USP, pesquisador, Dr. Paulo Lotufo, que fez um estudo dos últimos 3 meses de março a junho e fez uma comparação de mortes naturais com os óbitos causados pela Covid-19. Comparou o estado de São Paulo com outras capitais em números de mortos ou contaminados. Quando nós temos uma pandemia, nós temos uma parte da mortalidade que é devido à própria infecção, mas nós temos outra parte que é devido tanto à alteração das pessoas com doenças crônicas, no caso as doenças cardíacas, como também aquelas que não conseguem ter o atendimento porque o sistema está totalmente congestionado. Em todos os lugares do mundo, praticamente, houve excesso de mortes em relação aos anos anteriores. Aqui nós estamos vendo a avaliação março, abril, maio, junho, e pegando de março até junho, nós tivemos no cálculo aqui 40% a mais de mortes no município de São Paulo em relação às mortes naturais. Quando nós vamos ver esse conjunto das mortes naturais, esse excesso, nós vamos ver que praticamente 77% foram devidos à Covid e o restante 23% por outras causas. Mas o mais importante são a comparação com as grandes regiões metropolitanas, aquelas que estão com pandemia controlada ou ainda em curso. Vocês vão ver que Lima chegou a 289% a mais de óbitos esperado para o mês. Nova York, 231. E aí nós vamos ter Manaus, 152% a mais,
E descendo, né, nós vamos chegar até São Paulo, onde nós tivemos, nesse caso, 35% a mais, porque o Financial Times utiliza todas as mortes, inclusive aquelas causas externas, um pouco diferente do que eu mostrei, mas bate exatamente nisso. Dos grandes centros, Istambul, Turquia, com um excesso de mortes um pouquinho menor, 30%. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, falou das pesquisas já feitas e dos números de óbitos mais recentes dos pacientes internados nos hospitais do estado. Gabardo afirmou que as pessoas que estão falecendo têm um histórico de saúde complicado, além de idade avançada, o que faz com que se agrave o quadro clínico desses pacientes. Essa comparação de óbitos, ela derruba algumas teses que foram consideradas durante a epidemia. Quais seriam? A primeira de que essas pessoas que estão, infelizmente, falecendo pelo Covid, são aquelas pessoas de maior faixa etária, os idosos, são as pessoas doentes, com doenças crônicas, e que na avaliação dessas pessoas, esses óbitos ocorreriam normalmente. E que, em função da Covid, se estaria caracterizando como Covid casos que, naturalmente, pela evolução da sua situação clínica, essas pessoas morreriam. O fato dele demonstrar que, independente de por que a pessoa faleceu, independente do que foi colocado no atestado de óbito, independente do que foi colocado no sistema de informação da Secretaria de Saúde, o número de pessoas que faleceu é muito superior à média dos anos anteriores. Então, isso mostra de uma forma inequívoca o aumento que aconteceu no número de óbitos. O segundo ponto que eu queria destacar é que isso derruba também a tese criada de uma forma muito maldosa de que os médicos e que os gestores poderiam estar fraudando o sistema, colocando diagnóstico de Covid onde não existia, para poder inflar esses números. Essa apresentação derruba essa tese. E durante a coletiva de imprensa, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Patrícia Ellen, anunciou que o governo vai autorizar a ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais em cidades localizadas em regiões classificadas na fase 2 laranja. A fase 2 laranja é uma das 5 fases previstas no Plano São Paulo, programa do governo do estado com orientações para uma retomada segura da atividade econômica durante a pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo tem 645 municípios e atualmente 11 das 22 cidades próximas da capital estão na classificação na fase 2. A alteração prevê o aumento de 2 horas a mais das atuais 4 horas durante os dias úteis para 6 horas consecutivas durante 4 dias úteis. As normas continuam mantidas de até 20% da capacidade do local. Esses cuidados são necessários para evitar a proliferação do coronavírus no ambiente. A medida será formalizada em decreto. Para os municípios e regiões que estão na fase laranja, que é a fase de controle, nós fizemos a avaliação da operação que existe hoje, recomendada, de 4 horas, com o funcionamento aqui de 20% da capacidade. E o ponto que o Centro de Contingência colocou aqui como opcional seria o funcionamento por 6 horas durante 4 dias úteis, né? Então, operando 4 dias, fechando 3 dias, funcionamento de 6 horas, para que isso viabilize, né, um melhor planejamento do comércio, né, e também garantindo a segurança pelo aspecto de saúde. Então, esse foi o ponto aqui aprovado e autorizado, que será incluído como uma das respostas dos pleitos setoriais e será aqui objeto do decreto que será publicado nos próximos dias, para funcionamento a partir da semana que vem, na fase laranja. Dando exemplo concreto do que foi anunciado hoje,
o centro de contingência, pelo ângulo de saúde, avaliou que o pleito que foi feito de funcionamento do comércio por 6 horas durante 4 dias, fechando 3 dias, é um pleito seguro que equivale ao outro modelo de funcionamento na fase de laranja, no que diz respeito ao controle da pandemia. E se é um modelo que funciona, né, que foi exatamente o que foi apresentado pelos prefeitos, então ele teria o respaldo técnico para ser implementado. Então é exatamente esse o fluxo e com esse exemplo específico, por isso que o anúncio foi feito agora e o decreto será publicado agora nos próximos dias. O secretário da Saúde, José Henrique Guerman, disse que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a medicina e para a ciência um conhecimento sem igual. A experiência com este vírus vai deixar na área da saúde um grande legado para as futuras gerações. A epidemia está sendo muito dolorosa, ela criou algumas cicatrizes em todos nós, que dificilmente nós estaremos livres delas. E aos profissionais de saúde, muito o impacto do ponto de vista profissional, do ponto de vista de trabalhar acima daquilo que a condição humana, mental, consegue suportar. E mais é assim que está sendo, né? Além de tudo isso de ruim, indiscutivelmente, a gente precisa entender de que ela vai trazer um grande ganho, um update às questões relacionadas à saúde. Nós vamos ter uma estrutura melhor que foi determinada pelo aumento do número de leitos, pelo aumento do número de equipamentos, tanto respiradores, tomógrafos, enfim, vários equipamentos que foram adicionados ao sistema. Como também processos novos que foram no sentido de melhorar, sermos mais rápidos, sermos mais ágeis e, com isso, trazer maior eficiência para o sistema. Aprendemos bastante com a epidemia no seguinte sentido. Como exemplo, eu cito aqui o desenvolvimento de um programa de telemedicina do INCOR, teleconsulta, que nós temos hoje 470 leitos de UTI plugados nesse sistema para consultas. E o desenvolvimento também de profissionais que foram se aprimorando cada vez mais durante essa epidemia. E isso é um legado que esta epidemia ou a pandemia irá deixar para os sistemas de saúde, e aqui no estado de São Paulo isso é bastante visível. Jornal da Rede Alesp. E vamos de notícia no Jornal da Rede Alesp. A Prefeitura da cidade de Jarinu receberá um repasse de R$100 mil para o financiamento de serviços na área de saúde pública, por iniciativa do deputado Edmir Chedi, do Democratas. Esse foi o resultado de uma emenda entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Administração Pública da cidade. O parlamentar disse que essa verba será destinada à melhoria do atendimento público da cidade, principalmente para os locais atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Também poderá auxiliar o enfrentamento aos pacientes diagnosticados pela Covid-19 e no início de 2020 o deputado já havia repassado a Jarinu R$180 mil para que a Prefeitura comprasse um veículo exclusivo para a saúde pública. E agora você confere os destaques que marcaram o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Preocupado com o aumento da violência doméstica durante a pandemia, a deputada Letícia Aguiar, do PSL, visitou a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos e foi recebida pela delegada titular Cíntia Alves. A deputada Letícia Aguiar, que faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Alesp, tem um longo trabalho em prol de políticas públicas para o combate à violência doméstica, em especial contra as mulheres, idosos, crianças e adolescentes. E tem preocupação especial com os casos de abuso sexual e pedofilia. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Eu, Guga Mendonça, e a jornalista Lilian Busato, trazendo aí as informações do Parlamento Paulista ao vivo nesta sexta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo, Lilian. Já voltamos com muito mais. Eu te espero. Até já. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em minutos. Não saia daí.
Você acompanha Jornal da